Oi gente, bem-vindos a mais um estudo bíblico e hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito misteriosa e intriga muitos teólogos estudiosos da Bíblia ao longo desses anos todos. Quem são esses 144 mil judeus das 12 tribos de Israel que são selados na grande tribulação, que está lá inserido lá em Apocalipse 7, Apocalipse 14. E a gente vai revelar o mistério desses 144 mil baseados estritamente na Bíblia, tá? E também na ciência, na biologia, ok? E a gente vai entender isso muito bem agora e que vocês estejam prontos a entender esse estudo e que estejam prontos a entender essa revelação do Senhor sobre esses 144 mil judeus das 12 tribos de Israel que estão contidos lá em Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Então, começando aqui em Apocalipse 7, a partir do 1: E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil assinalados, da tribo de Gade 12 mil assinalados, da tribo de Aser 12 mil assinalados, da tribo de Naftali 12 mil assinalados, da tribo de Manassés 12 mil assinalados, da tribo de Simeão 12 mil assinalados, da tribo de Levi 12 mil assinalados, da tribo de Isacar 12 mil assinalados, da tribo de Zebulon 12 mil assinalados, da tribo de José 12 mil assinalados, da tribo de Benjamim 12 mil assinalados. Então, quando começa alguma confusão de alguns equívocos de alguns exegetas, algumas seitas aí, cristãs, dizem que só serão salvos 144 mil pessoas por causa desse texto. Só que eles se enganam em uma coisa: esses salvos, eles estão guardados aqui na terra, não é no céu. O João viu uma visão na terra. Inclusive, os anjos estão prestes a danificar toda a terra. Isso é na época da grande tribulação. E eles são selados e são preservados, são guardados. Esses 144 mil, de 12 mil de cada tribo de Israel. Então, já é uma exegese errada achar que só esses 144 mil serão salvos. Na verdade, eles serão guardados aqui na terra, na grande tribulação. E outra coisa que a gente vê bem peculiar: daquelas 12 tribos de Israel que a gente encontra no Antigo Testamento, faltam 2 tribos aqui: a tribo de Dan e a tribo de Efraim, tá? E a gente vai ver ao longo do estudo por que estão faltando essas tribos e foram substituídas exatamente pela tribo de Levi, que não era contada nas 12 tribos de Israel, e José, que foi inserido, tá? Mas isso a gente vai desvendar esse mistério a partir do estudo. Só para a gente entender, tá? Alguns acham também que são homens só, tá? E vocês vão entender por quê. Aqui em Apocalipse 14, do 1 ao 5, uma outra referência a esses 144 mil, que eles já foram selados e agora já estão guardados, tá? E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de harpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um como cântico novo diante do trono,
e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então aqui a gente está vendo uma outra referência. Quer dizer, eles estão guardados lá no Monte Sião. Tá? A gente sabe onde é o Monte Sião, lá em Israel. E a gente vê aqui que só eles conseguem ouvir o cântico que vem do céu. Tá? Então, esse é um momento da grande tribulação que a terra está sendo toda devastada. Vocês lembram, né? Que tinham anjos que iam devastar quase toda a terra, e eles só não devastaram enquanto os 144.000 estivessem selados. Agora eles estão guardados lá no Monte Sião. Tá? Jesus está os guardando, e depois vou passar para vocês um texto bíblico dessa profecia que está lá em Isaías. E esses 144.000, que na verdade ali é misturado homens e mulheres, tá? Eu vou explicar para vocês daqui a pouco, porque as pessoas confundem, porque são 144.000 que não foram contaminados com mulheres porque são virgens. Tá? Então, alguns exegetas eles entram, eles caem numa armadilha nesse contexto de João, como ele diz que eles não foram contaminados por mulheres porque são virgens. Na verdade, essa palavra virgem é puros, né? Não é de virgindade sexual, é de pureza. Eles são puros. Isso tem a ver com o DNA mitocondrial, tá? Que é passado só pela mulher, e a gente vai começar a entender isso aqui nesse contexto, ok? Primeiro eu quero mostrar para vocês uns 2 vídeos para vocês entenderem esse contexto biológico do DNA mitocondrial que só é passado pela mãe, tá? Entrevista o senhor a respeito do DNA mitocondrial. E isso a gente não vê a ciência falar, ninguém alardeia, mas é um fato científico. O que é o DNA mitocondrial e como foi que ele surgiu na história da ciência? O DNA mitocondrial faz parte de um material genético que todos nós, seres humanos, temos. Eu vou limitar apenas aos seres humanos. Tá? A questão que é muito específica sobre ele é que é uma informação genética que é passada de uma geração para outra apenas pelo lado feminino. Eu tenho 3 filhas. As minhas 3 filhas possuem o material genético, DNA mitocondrial, da minha esposa. Elas não possuem o meu. Porque o meu, por ser homem, não é repassado. Muito bem, a dica de hoje segue a nossa sequência de herança, com uma herança que está fora do núcleo, chamada de herança extranuclear, herança mitocondrial, herança materna. Certinho? A herança mitocondrial é uma herança que tem uma característica própria dela. Por quê? Porque mitocôndrias também carregam DNA. E para efeito de estudo, quer dizer, muitos estudos têm acontecido aí, para efeito de herança, considera-se a herança mitocondrial como uma herança exclusivamente materna. Então, uma herança que não seria, então, biparental. Genes, então, mitocondriais e as mitocôndrias seriam transferidas das mães para todos os seus descendentes. Então, a herança mitocondrial ela tem uma característica importante. Ela segue a chamada matrilinhagem, ou também conhecido como matriclã. Como, mestre? Eu não estou entendendo, é muita coisa simultânea. É muita coisa realmente para você, mas você tem uma condição plena de se desenvolver bem. Então você vai prestar atenção e vai se lembrar do seguinte: na hora de reproduzir, a união do gameta masculino e do gameta feminino fundem-se os núcleos com essa união, legal? Mas o citoplasma é herdado e considerado como herança do gameta feminino, formando lá o zigoto. Então o citoplasma do zigoto nada mais é do que o citoplasma do gameta feminino, que é chamado oficialmente de ovócito 2 ou o óvulo logo depois da fecundação. O óvulo só aparece depois da fecundação. Mas para vestibular, numa boa, não vai ficar viajando em teoria não, é acertar direto ali, você tem que aprender a acertar a questão, legal? Então o núcleo é herança biparental, pai e mãe.
herança autossômica ligada ao sexo e restrita ao sexo. Já o citoplasma é herança da mãe, né? Então nós herdamos o citoplasma lá no nosso zigotinho, quando nós fomos formados, nós herdamos esse citoplasma de quem? Das nossas mães, cada um de nós que está aí, legal? E as mitocôndrias das nossas mães ficaram com a gente. As mitocôndrias que estão nos nossos corpos são herança das nossas mães. Eu herdei as minhas mitocôndrias da minha mãe, que herdou da minha avó, que herdou da minha bisavó, da minha tataravó, que herdou de Eva. Olá, meu nome é Sérgio Linares Filho e esse é o 2 Minutos de Perícia. Em situações onde as amostras orgânicas colhidas na cena do crime não possibilitem a extração de DNA nuclear de boa qualidade, que viabilizem a determinação do perfil genético, pode-se usar o DNA mitocondrial. Como o próprio nome indica, esse DNA encontra-se nas mitocôndrias, que são orgânulos intracelulares citoplasmáticos responsáveis pelo processo de respiração celular. Tal qual o núcleo celular, as mitocôndrias carregam DNA, material genético do indivíduo. A diferença essencial consiste no fato de que, enquanto o DNA nuclear de um indivíduo origina-se dos DNA materno e paterno, o DNA mitocondrial tem origem exclusivamente materna. Então, todos nós possuímos DNA mitocondrial herdado de nossas mães, e dessa forma, somente as mulheres o transmitem a seus filhos. Nesse caso, do ponto de vista forense, existe uma restrição importante relativa à utilização do DNA mitocondrial, que é a impossibilidade de comparar amostras de um indivíduo qualquer com seus ascendentes do sexo masculino, ou, por outro lado, de um indivíduo do sexo masculino com seus descendentes. Ora, no primeiro caso, os ascendentes do sexo masculino não transmitiram seu DNA ao indivíduo, o que inviabiliza a comparação. Enquanto que no segundo caso, é o próprio indivíduo do sexo masculino que não o transmite a seus descendentes, o que, da mesma forma, também inviabiliza a comparação. Davi de Belém pergunta: aonde está escrito na Torá que judeu é filho de mãe judia? Maimônides, no prefácio dos seus livros de leis, ele nos diz que quando Deus deu a Torá para Moisés no Monte Sinai, ele deu essa Torá em duas partes, chamado a Torá e a Mitzvah. A Torá é as leis escritas que nós temos nos 5 livros que constam no rolo da Torá. Lá constam essas mitzvot de uma forma muito sucinta e muito resumidas. Mitzvah, fala Maimônides, é a Torá oral. É aquela onde se encontram todos os detalhes das mitzvot, como devemos cumpri-las. Mas para você ser judeu, ou você se converte ao judaísmo, ou você nasce de mãe judia. Mesmo aqueles que nasceram de pais judeus, eles não são judeus. Eles têm um pai que é judeu, mas a mãe não era judia, então o filho também não é judeu. Correto? Então essa palavra que está ali, né, escrito ali em Apocalipse 14, que eles não foram contaminados com mulheres porque são virgens, na verdade essa palavra é partenos, né, no grego, que significa puro, de pureza. Tá? Ela também é contextuada na coisa da mulher quando ela ainda está virgem, tá? Ela está intacta no seu ímen. Essa palavra também é contextuada no Novo Testamento como partenos. Por isso que as pessoas se confundem, tá? Então a gente vai seguir esse caminho desse DNA mitocondrial puro, que ele começa lá em Noé e termina nesses 144 mil. Tá? A gente lembra que Noé ele teve 3 filhos depois do dilúvio. A gente lembra que o DNA mitocondrial, quer dizer, o gênero humano ele foi contaminado ali em Gênesis 6, por isso que o Senhor trouxe o dilúvio na terra, tá? Porque o gênero humano ali ele foi contaminado, tá? E o homem deixou de ser puro, né? Toda a humanidade deixou de ter aquela pureza original que Deus tinha feito. Somente uma família, que é a família de Noé, né, foi achada por Deus, né, perfeita, né? Porque o Noé não misturou esses casamentos, ali em Gênesis 6 com aqueles anjos, né, caídos que fizeram um pacto para contaminar as mulheres, tá? Então
a gente entende que esse DNA puro foi preservado na família de Noé. Por isso que a família de Noé, junto com a mulher dele, os 3 filhos e as mulheres desses filhos, eles foram preservados para, de novo, vamos dizer assim, multiplicar o ser humano, né, puro, de novo depois do dilúvio, tá, para se espalhar pela terra. Mas o problema é que somente, a gente aqui vê pela Bíblia, né, a gente faz uma conjectura, somente a descendência de Sem através de Arfaxade, tá, que eles continuaram com esses casamentos somente com dentro do povo judeu. Eles não misturaram esses casamentos de novo, porque a gente entende aqui, depois do dilúvio, alguma coisa aconteceu que nasceram néfilins de novo. Quer dizer, néfilins são esses seres impuros que nasceram lá no Gênesis 6, e agora a gente vê esses néfilins de novo, que veio da descendência dos filhos de Cã, um dos filhos de Noé. Então a gente conjectura que o DNA mitocondrial dessas mulheres já foi contaminado de novo, e somente um dos filhos de Sem, que a gente conjectura, porque daquele um dos filhos de Sem, que se chama Arfaxade, que veio Abraão e Sara. Então, a partir de Sara, então, veio esse DNA mitocondrial puro da mulher judia, que a gente viu no vídeo, tá? E veio dessa descendência que deu Davi, deu o próprio Jesus. Lembra que Jesus, ele não podia nascer impuro, né? Ele tinha que ser um cordeiro perfeito. Então o DNA dele não era também contaminado. Então ele veio da descendência de Abraão, a descendência de Sara, e esse DNA mitocondrial puro, ele chegou até ali em Apocalipse 7, tá? E só para a gente entender um pouquinho, né, a gente vai passar aqui vai seguir o rastro então dessa descendência pura, vamos dizer assim, né, desse DNA mitocondrial puro. E quando a gente chega ali onde as tribos foram divididas, tá? Agora que você vai entender porque ali em Apocalipse 7 a tribo de Dan e a tribo de Efraim, eles foram excluídos dos 144 mil selados ali, né, que não eram só homens, né, porque o DNA mitocondrial é passado pelo ventre da mulher judia. Então ali não eram só homens, porque Dan e Efraim, na verdade, toda aquela das tribos do norte, eles misturaram os casamentos, tá? Só as tribos do sul, que era a tribo de Judá e Simeão, que continuaram casando, os homens casando só com mulheres judias. Então o DNA mitocondrial do reino do sul, ele foi preservado. Só que as 10 tribos do norte, todas elas misturaram os casamentos. A gente vai ver um texto aqui em Oséias 5, do 3 ao 7. Eu conheço a Efraim, e Israel não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído. Ó Efraim, Israel se contaminou. Estão vendo aqui? Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito das prostituições está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel testificará no seu rosto, e Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Então irão com os seus rebanhos e com o seu gado para buscarem o Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Alevosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Agora em um só mês os consumirá com as suas porções. Tá? Então vocês viram aqui que
Deus está reclamando que Efraim gerou filhos estranhos. Por que esses filhos estranhos? Porque eles casaram com mulheres gentias, que não podiam naquela época, na verdade mulheres estrangeiras, que estavam com DNA mitocondrial impuro, contaminado. Então eles geraram filhos estranhos, tá? A tribo de Efraim, a tribo de Dan também está inserida aqui, tá? Aliás, todas aquelas 10 tribos do reino do norte, quando o reino se dividiu, lembra quando Deus prometeu a Salomão que não seria no reino dele, mas dos filhos dele, as tribos seriam separadas, tá? E até hoje é assim, porque a capital do reino do norte se chamou Samaria, tá? Então até hoje Samaria, você lá, sei lá, que são povos misturados, são povos árabes que habitam Samaria até hoje lá em Israel, tá? Eles são separados do povo judeu. Então a gente vai ver um texto em Esdras, que Esdras ele solicitou para que as tribos do norte mandassem embora todas as mulheres de outras nações que eles tinham casado junto com os filhos. Só a tribo de Efraim e a tribo de Dan não obedeceram a esse conselho de Israel, de Esdras, tá? Que a gente vai ver aqui nesse momento. Esdras 10, 3. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme ao conselho do meu Senhor e dos que tremem ao mandato do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Então a gente viu aqui o motivo porque as tribos de Efraim e de Dan, elas não estão naquele contexto dos 144 mil selados, porque eles não obedeceram ao conselho de Esdras, que foi um conselho diretamente do Senhor, para que todos aqueles casamentos que eles fizeram com mulheres de outras nações, quer dizer, mulheres estranhas, que não fossem mulheres judias, eles despedissem as mulheres dos filhos. Mas a tribo de Dan e de Efraim, eles continuaram com os casamentos deles com mulheres estranhas, vamos dizer assim, impuras, contaminadas. E então a descendência da tribo de Dan e a tribo de Efraim, ela se perdeu ao longo do tempo, tá? E então, quando chega lá no Apocalipse, nesses 144 mil, que hoje em dia os judeus mesmo, eles não sabem, né, de que descendência eles são, de que tribo eles são. Eles apenas conjecturam, tá? Porque eles se perderam em todas essas diásporas que aconteceu quando os judeus foram espalhados no mundo inteiro, em todas as nações. Então eles perderam essa árvore genealógica, né, justamente porque eles foram mudando também o sobrenome. Só que ali na grande tribulação, o anjo sabe de que tribo exatamente esses 144 mil, que são homens e mulheres, talvez crianças, né, eles foram selados porque eles continuaram com as leis de Deus. Geralmente talvez sejam judeus, né, nessa época que continuam com as leis do judaísmo, entendeu? Com os mandamentos todos, e na verdade eles só foram preservados ali para repovoar a terra durante um milênio, tá? Então a grande maioria que vai repovoar o milênio na terra depois da grande tribulação, onde a terra vai ser toda devastada, vai morrer 1/3 da humanidade 3 vezes, como diz ali no Apocalipse. Então sobrevivem esses 144 mil judeus porque o Senhor Jesus preservou eles no Monte Sião, tá? E vão sobreviver também alguns gentios, tá? Vão sobreviver alguns gentios que eles vão então ser misturados ali. Não sei se eles vão ter o casamento, a gente não sabe, que a Bíblia não revela isso, se esses 144 mil continuarão casando só entre eles, tá? Ou se eles também vão se misturar com esses povos gentios
que vão sobreviver também na grande tribulação, tá? Depois da grande tribulação, no milênio de Cristo, tá? A gente não sabe, a Bíblia não revela isso. A gente já pode até conjecturar também, quem sabe esses remanescentes da tribo de Dan e Efraim são esses gentios que sobreviveram então depois da grande tribulação para repovoarem a terra no milênio. A gente não sabe, tá? É só uma especulação, uma conjectura. Tá? Então a gente entende então aqui que esses não vão ser salvos como serão os salvos da igreja, como foram os salvos do Antigo Testamento. Eles vão ser preservados em vida ainda, né? Carne humana ainda, para repovoar a terra no milênio, tá? Só para a gente entender. A gente vai ler um texto aqui em Isaías que dá respaldo a esse texto, tá? Está aqui em Isaías capítulo 4. A gente só vai ler aqui só do 2 até o 4, né? Depois você lê o contexto todo em casa. Naquele dia o renovo do Senhor, né, será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Tá? Lembra, né? Os 144 mil eles vão escapar daquele tumulto todo de Israel. E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém, tá? Essa profecia, então, dando respaldo a esses 144 mil que serão preservados ali no Monte Sião, tá? E serão chamados de santos, né? E vejam aqui que eles são os inscritos entre os viventes em Jerusalém. Só para a gente dar um respaldo dessa profecia de Isaías, tá? Tendo esses 144 mil escolhidos na grande tribulação, judeus, das 12 tribos de Israel. A gente também encontra algumas palavras, essa palavra pura, né, que a gente vê no Antigo Testamento, principalmente quando a gente pega a versão da Septuaginta, que é toda escrita em grego, Deus chamando Israel de virgem, de pura, né? Aqui em Amós 5, 1 e 2, ouvi essa palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu e não mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra e não há quem a levante. Tá? Outro texto que a gente vê aqui em Jeremias 18, do 12 a 13. Mas eles dizem, não há esperança porque andaremos segundo as nossas imaginações e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Tá? Essa palavra é pura, né? E mais uma, aqui em 2 Reis 19, 20 e 21. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, ouvi. Essa é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Então vimos aqui o mistério desses 144 mil judeus que serão preservados na grande tribulação para que eles possam repovoar a terra durante o milênio do reinado de Cristo, tá? Na verdade, a pureza deles ali, porque eles não vêm de contaminação de mulher, porque eles vêm de ventre de mãe judia desde a época de Noé, tá? Passando por Arfaxade, Abraão e Sara e aí por diante, tá? O DNA mitocondrial deles não foi contaminado, não foi impuro, por isso que eles são puros, né? No caso ali, né? Que a palavra traduzida para nós é virgem, né? É porque eles não são virgens porque eles não têm, eles não são dotados de abstinência sexual, porque eles não vêm de mulheres contaminadas, por isso está ali, eles não se contaminaram com mulheres, não vieram de mulheres contaminadas, eles são puros, tá?
porque são judeus puros, são judeus semitas, não são judeus askenazes, né? Que vêm da linhagem de Jafé, eles vêm da linhagem de Sem, e eles serão preservados durante o milênio de Cristo, tá? Espero que vocês tenham entendido essa exegese, é um pouquinho complicada, mas eu nunca vi absolutamente nenhum teólogo ou exegeta até então explorar esse tipo de exegese sobre esses 144 mil judeus que na verdade, né, são homens e mulheres, na verdade, né? Talvez até mais mulheres, né? Porque a gente vê essa profecia aqui em Isaías 4, né? 1. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos do que é nosso, tão somente queremos ser chamados pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio, né? Vou ler mais o contexto para vocês, ali do 2, 3 e 4 que eu já li antes, né? Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém. Então vocês viram ali pelo contexto, ali então vão sobrar muito mais mulheres, tá? Entre esses 144 mil que serão separados ali no Monte Sião, como está ali no contexto de Isaías 4. Tá? Então, só para a gente entender que esses 144 mil realmente eles vão ficar aqui na Terra para repovoar de novo a Terra no milênio com o DNA mitocondrial puro da Virgem de Israel, né? Da pura de Israel. E espero que vocês tenham entendido esse estudo e até o próximo estudo, se Deus quiser.